Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Festas, elas começam sempre contando as sefirotes, né? 7 dias de Pessa, que é o pão sem fermento, 7 vezes 7, que é 49, onde você vai fazer a contagem das 7 sefirotes dentro da própria sefirote, e assim sucessivamente. São dias, né? 10 dias de Yom Kippur, que você vai trabalhar as 10 sefirotes. Enfim, tudo isso está ligado aos planetas. Isso não é uma metáfora, isso é uma verdade, que todos nós somos organizados segundo essas sefirotes. A gente vai ver aqui uma relação, né, de Air Alon e Maria Luísa Boccia, sobre a questão de Júpiter, né, falando desse planeta que é chamado de Abraham. Tá vendo aqui Abraham? E aqui diz o seguinte: é o maior planeta do sistema solar. O Sol, é lógico que é maior do que ele, mas o Sol é uma estrela. Está ligado à abundância, à benevolência, à sorte e à expansão. Na astrologia tradicional é chamado de o grande benefício, porque realmente ameniza os aspectos das situações difíceis. Protege, traz favorecimento e faz as coisas fluírem e crescerem sem grandes esforços e sacrifícios. Júpiter é o contraponto de Saturno, né? Que traz o rigor, a contração, a paciência, os resultados lentos e às vezes muito pequenos. Júpiter é a opulência e as facilidades levado ao exagero. É o planeta que confere o que se chama popularmente de boa sorte. Está também ligado à religiosidade, principalmente às grandes religiões institucionalizadas, à filosofia em sua expressão mais grandiosa e transcendente, e também às leis da justiça. Tudo isso é Júpiter. Ponto Sefirá, não é? Ela vai ser a Sefirá Hesed, né? Dentro de uma lógica de Hesed. Hesed significa bondade, amor, gentileza. Sua cor é azul celeste. É uma sefirá muito grande e bem poderosa. Representa nossas oportunidades de crescimento, de ser recompensado pelos desafios que enfrentamos e superamos. Ela indica quais são os resultados mais positivos e frutíferos que podemos ter com nossos pensamentos, emoções e ações. Indicam também onde precisamos ter mais compaixão
Essa Sefirá é responsável por nos fazer sentir em uma zona de conforto, seguros e protegidos. Também está ligada à área financeira, de saúde, de abundância, a Sefirá da expressão do sentimento do amor intrapessoal. É o amor como nós o idealizamos, lemos nos livros clássicos de literatura. O amor puro entre as pessoas está energicamente relacionada a Júpiter. E por isso também está ligado às áreas em que podemos nos destacar na vida. Se usar bem a energia de Hesed, ao determinar que áreas da nossa vida serão mais frutíferas. Nessa Sefirá se colocam todos os planetas que aparecem nos signos cardinais do mapa natal da pessoa. Né? Veja, então, entre 20 e 30. Aqui, a gente tem a história de Abraham. A história de Abraham é uma história muito bonita, não é? Porque Abraham é o arquétipo, né? O arquetipo da pessoa que nasceu longe da Torá, e nasceu dentro do paganismo. Então, ele era um babilônio, que nasceu em Ur dos Caldeus, e lá ele tinha um grande problema com seu pai, não é? Que era um vendedor de ídolos. E Abraham, por medo, teve que fugir de lá, porque ele tinha que fugir de Nimrod. Abraham também é aquele que traz a síntese, né, daquela questão do que vai acontecer futuramente lá no Egito, que são as 10 provas. Então, Abraham ele tem 10 provas, das quais 8 tem na Torá e 2 acontecem nos Midrashins. Por exemplo, quando ele é sentenciado à morte, que é uma delas, é jogado numa fornalha, e ele acaba sendo salvo, né? Ele não perece, o Eterno não permite, mas logo depois ele tem que sair dos caldeus e seguir uma nova viagem. A gente vai estudar isso na aula de 10 horas. Nessa questão, então, a gente vê que esse planeta é o responsável, de uma forma mais adentrada na alma, é a responsável por vários fatores na vida sentimental da pessoa. E também no que diz respeito ao perdão, a estar sempre vencendo esse lado negativo que às vezes é muito forte dentro de nós. Entrar numa roupa, hoje, quando a gente fala do chipzinho, não é? O chipzinho é que cada dia desses a gente vai receber a visita de um patriarca, que na verdade é a influência astral do planeta e da divindade que está sobre o planeta. No dia de hoje, a gente vai estar sobre essa roupa, essa proteção, não é? E também trazendo o conceito dessa Sefirá que temos aqui dentro, onde temos dentro o nome El, que é aquela parte, né, que fala de amor, que é a primeira parte de Elohim, e essa parte então, que se chama amor, vai ser a parte que nós vamos estar trabalhando hoje, ó, El. A gente vai falar 10 horas melhor sobre essa história de Abraham, como que é bonita a história dentro da Torá. Muito bem. Essa história que nós vamos viver hoje, ela é sobre essa condição de que nós temos a responsabilidade de consertar essa parte do amor. O amor, esse amor que não é esse amor que nós imaginamos, não é somente um amor que nós colocamos como nosso amor, porque nós estamos numa situação que o Eterno não está na ira, o Eterno não está na vingança, o Eterno não está nessas questões mais dentro do emocionalismo e da descompensação humana. O Eterno está ligado a tudo que é bom. Ou seja, ele diz que eu, o Eterno, não mudo, não é? Ou seja, se ele não muda, ele é a mesma coisa sempre. Se nós temos todos esses problemas no globo, é porque nós realmente é que mudamos e trouxemos esses problemas através do quê? Das nossas reações emocionais e intelectuais. Então a Torá ela traz hoje essa Rupá, que é a verdade. Olha, imagina, a Rupá cresceu, é o nome El, não é? Que tem gematria 31, que está ligado a Sefirot aqui do planeta Júpiter.
e que está ligado também à letra Lâmede, veja, a letra Lâmede, que é um masal, e a letra Pei, não é isso? A letra Pei, que é exatamente a letra do masal aqui do planeta. Aqui a letra Lâmede ela vai estar ligada, olha, ela está ligada a essa junção aqui, como a gente já viu. E aqui em cima é a primeira sucar, tá vendo? A primeira sucar que eu vou fazer está dentro dessa sefirote, que é a sefirote de Abraham, que na verdade está ligado à letra Gimel. Ó, a letra Gimel está aqui dentro, e aí essa é a primeira noite, é o primeiro dia, essa primeira cabana que você vai fazer, tá vendo? Que é exatamente a cabana de Abraham. Qual era a questão de Abraham junto ao Eterno? Que ele tinha um local onde ele recebia as visitas. Essas visitas é que ele tinha, então, ele recepcionava as pessoas muito bem. Mas aqui ele tinha um processo, ele lavava as mãos e lavava os pés de todo mundo que chegava lá. Por que que ele fazia isso? Ele fazia isso por conta que ele lavava as mãos para não ter idolatria, ou seja, a pessoa não entrava com idolatria, lavava os pés para as pessoas não terem idolatria. E aí a pessoa entrava na cabana dele e ele falava da Torá para a pessoa. Então ele, numa dessas vezes, ele recebe ali os três anjos, não é? Que são as três partes da árvore sefirótica, que ele já tinha conseguido consertar. A gente vai ver isso na aula de hoje. Ele já estava, ele recebe lá a notícia que ele conseguiria nascer o Itzarrak, tá vendo? O Itzarrak está nessa Sefirá que a gente vai estudar amanhã. Amanhã a gente vai estudar sobre essa Sefirá. Então veja, tudo que você vai estudar hoje é relativo a Sefirá Hesed, bondade. Dentro dessa Sefirá ele tinha H, que era a questão da esposa, que ele teve um filho chamado Ismael. O nome Ismael, na verdade, ele não é bem o nome de um ser humano, né? Como a gente já viu no caso de Tsarrak, né? Na verdade, deixa eu só salvar aqui. Na verdade, a questão aqui era que ele estava construindo o próximo passo para chegar a Itzahá, que é a próxima fase da espiritualidade. Nessa primeira fase aqui, né, que temos essa triada dos patriarcas, então ele tinha que trabalhar todo o sistema que tem aqui dentro. Então hoje, quando você recebe o Abraham, você vai receber ele com todas essas pessoas, ou seja, com todas as metades que são, na verdade, relacionadas a ele. Então veja, quando a gente pega o nome Ismael, deixa eu só dar uma pesquisada aqui no local onde a gente acha, Gênesis, Bereshit 16. Então aqui no Bereshit 16, a gente tem aqui a história de Ismael, e dentro dessa história de Ismael, a gente tem que entender algo muito profundo dentro da Torá, não é? Muitas vezes Deus usou, tá vendo? Ele tinha uma serva aqui, ó, que era Agar, tá vendo? Ou seja, Aguer, que na verdade, se você pega aqui para ver, você tem o mês de Ure, que é o mês de Nissan, e aqui Júpiter, tá vendo? Aqui a letra do planeta Júpiter. Ó, aqui no meio, o próprio Gimel aqui no meio. E aqui a letra Resh, que é de Od, tá vendo? Então é uma descrição. E a Sarai, ela não podia ter filho, e aí ela manda ele se associar com a sua empregada. Isso não tem nada que ver com relação sexual entre um homem e duas, três mulheres, tá, gente? Isso aqui é coisa muito séria. Infelizmente,
as pessoas leem a Torá, né, as coisas erradas, né? E aí diz aqui que ele deitou com ela e ela concebeu, né? E, e esse filho que ela concebeu, estou tentando achar o nome aqui, que foi Ismael. Aqui a gente falou sobre isso hoje. E deixa eu só achar o nome dele aqui. Aqui, o nome do filho será chamado Ismael. Tá vendo aqui, ó? Vamos pegar o nome Ismael, né? E aí diz aqui, ó, e você o chamará de Ismael. Aí diz aqui, ó, aqui, não é? Que é a letra Lamed, tá vendo? Ó, se eu boto aqui o Yud aqui em cima, eu tenho a letra Lamed. Se eu somo 10 mais o Kaf aqui, que é 20, eu tenho 30 da letra Lamed. E aí eu tenho o Shema. O Shema, e aí vai falar o Shema de Adonai, e aí vai falar a letra, o nome El, que está na Sefirá, lá de Hesed, tá vendo? E aí fala Eneira, né? Ou seja, fala sobre olhos, né? Essa palavra aqui, ela tem raiz na palavra olhos, tá vendo? Enai, né? A raiz aqui, ó, tá vendo? Então é como se escreve a palavra Ain. Basta eu passar o Yud para cá, tá vendo? O Yud eu passo para cá e eu tenho a palavra Ain. A Torá, ela tem que aprender o hebraico, tem que saber trabalhar, estudar ela, senão a pessoa acaba criando coisas que não existem dentro da Torá. Veja. Então, quando eu tenho aqui que o Ismael, não é, tá aqui, vamos colocar aqui em algum lugar essa parte aqui. Cadê ele? Ah, tá aqui embaixo. Queria fugir o Ismael, mas dessa vez ele não vai conseguir. Então veja, a gente tem aqui o nome Ismael e a gente entende muito errado, às vezes, o que a Torá está falando para a gente, o que Hashem realmente está falando da Torá. Infelizmente, muitas vezes, todos nós, um pouco despreparados, não entendemos o que está sendo falado na Torá porque lemos tudo na literalidade. Veja. Se a gente, né, separa as letras, né, a gente vai ter o seguinte, ó, o nome El, porque aqui vai ficar difícil da gente separar, mas vamos tentar botar um traço aqui, não dá, viu? A letra vai para o outro lado. Mas vamos mudar a cor da letra, vai ficar melhor, que aí a gente consegue isolar e colocar o texto que a gente quer. Ó. Vamos botar aqui eu tenho, ó, El, que é o nome que está dentro da Sefirá Hesed. E aqui eu tenho Yud, né? A palavra Ish também diz A, né? O Yud aqui, ele vai representar o que? Ele vai representar os dois mundos superiores, tá vendo? Ele vai representar exatamente... Tô tentando mudar aqui, vamos ver se eu consigo mudar a cor aqui da letra. Ele vai representar essas duas sefirotes aqui, tá vendo? Ó? Uma pontinha do Yud está aqui dentro, uma pontinha bem pequenininha, e aí ele chega com o resto do corpo aqui em Rorimá, tá vendo? Ket e Rorimá. E aí diz aqui que o Shema, tá vendo? O Shema. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos a primeira letra do nome de Hashem, Yud, depois a gente tem o Shema, e aí a gente tem o nome El, tá vendo? De Elohim. A primeira parte ali do nome El. A gente vai falar também sobre isso na aula de mais tarde, se assim Hashem nos der vida e deixar, né? Tudo bem dele. Então veja, aqui eu tenho dois níveis de alma, que é, na verdade, Raiá e Eridá, e que Deus ouviria. Aqui em Deus eu ouviria, eu tenho aqui o nome, ó, Shin e o Men, né? A gente já falou do Shin e do Men, que são, na verdade, 340, e que, na verdade, é a somatória de Shaddai, que é 314, com Adonai, que é 26. Então, eu tenho 314. Aí eu tenho o Ain. O Ain, quando ele é escrito por extenso, como a gente viu lá no próprio texto da Torá, tá vendo? A Torá, ela foi quebrada, ela foi misturada, e a gente precisava dos nossos sábios, e precisa da Kadosh Baruch Hu para ver isso. Isso que eu estou vendo agora, eu não estudei, é o Eterno que está mostrando, tá vendo? Ó? A palavra Ain. Quando eu escrevo aqui a palavra Ain, vou pegar aqui ó, a palavra Ain,
exatamente, vou botar aqui debaixo, tá vendo? E aí o que vai acontecer aqui com a palavra Ain? Vamos levá-la aqui acima. E colocá-la aqui perto da onde nós estamos estudando. Aqui, ó. Então a palavra, eu tenho aqui a palavra Ani, né? Que é uma meditação também, que está nos 72 nomes, só que está com Aleph. O Ain é uma potencialização do Aleph. Ele potencializa o Aleph. E quando a gente vai meditar nesse nome que está lá com Aleph, a gente não medita com Aleph, a gente medita nesse nome com, na verdade, com a letra Ain, porque se você medita com Aleph, vai vir uma pancada muito grande, porque é uma meditação contra o ego. Você vai meditar contra o ego, e aí o que vai acontecer? Você vai receber aquela pancada do tamanho do universo, né? Então veja, ó, a gente está vendo aqui uma forma de entendimento da Torá. Aqui está escrito uma das meditações, não é? Mas se eu trocar aqui, ó, eu pego o Yud e passo ele aqui para o meio, o Nun, vamos escrever para ficar melhor, Ain. Olha o que está falando lá no texto, né? Então a gente tem aqui, ó, a mesma letra Ain que está aqui, ó, tá vendo? Shema, o nome, aqui é exatamente aquela letra que representa os olhos, tá vendo? Os dois, na verdade não os olhos, mas aqui o nervo óptico que leva tudo para dentro do seu cérebro, representa isso. As questões do Abraham também, não é? Ele representa a questão do homem que conseguiu controlar os seus 5 sentidos, por isso que ele tem em Gematria 243, ele recebe a letra Re do nome de Sara e fica com Gematria 248. 248 são os 248 mandamentos positivos, que também é o nome do anjo, não é? Raziel, que é o anjo do segredo. E também aqui quando a gente escreve a palavra Enaim aqui, ó, e escreve Ain, né? Muda aqui, ó, essa palavra que está lá. A gente tem a gematria aqui de 70 do Ain, mais 10 do Yud, que vai dar 80, mais 50 vai dar 130. E 130 é o nome... O que é o 130? 130 é o nome Sulam, que é a escada. Então a gente tem o nome Sulam, que é escrito da seguinte forma: um Samer, Lamed, né, final, tá vendo? Sulam, que é a escada de Jacó, o que não tem nada a ver com a escada literal. E temos também a palavra Sinai, que também tem a mesma gematria de 130. Então, tudo que está mostrando ali é que chegaria ao Sinai, tá vendo? Então temos gematria 130. E aí aqui, ó, então Samer 60, Lamed está envolvido também, tá vendo? Ó, Lamed. E a gente, que é o mês que nós estamos, e a letra Mem que representa as águas, né? Maim Kuvim. Então essa Maim Kuvim, ela representa exatamente as águas divinas. Então veja, 60 mais 30, 90, mais 40, 130. 60 mais 10, 70, mais 50, 120, mais 10, 130. A mesma palavra Ain. Então veja, o que está falando ali, ó, Shema, olhe, não é? Olhe para Sulam, olhe para o Sinai, né? É isso que o Abraham estava indo procurar. E no nome Shema, na verdade, Ismael não quer dizer que era o nome de uma pessoa, mas também aqui eu tenho codificado, ó, que eram os 10 testes de Abraão, que ele usaria, né, o nome Shaddai, com Yud Kei Vav Kei, que vai dar aqui, e ele perceberia essa questão dessa subida espiritual através do amor, da Hesed, da bondade. Tá vendo que tem gematria exatamente nesse caso aqui 31. Se eu abro aqui o Aleph, fica 26 mais 26, que vai ficar 52.
que é o nome da do nome Ben, que é filho, ou seja, que ele se tornaria um filho de Hashem. Outra questão é que se eu pego 30 mais 26, se eu abrir o Yud aqui com 26, o Yud em cima, o Yud embaixo, o Yud um Vav atravessando, 26, eu tenho 56, que é exatamente a gematria do nome Yom. Yom, que é dia de Yom Kippur. Então eu tenho esse numeral. Preste atenção que coisa bonita. Toda a história da Torá está sendo modificada. A gente está vendo então que Agar e Ismael, na verdade, não representa muito bem aquilo do que a gente imaginava. Agar, eu já falei para vocês que é a convertida, não é? Mas na verdade, se você olha mais de perto, né, você vai ter aqui que Agar, né, ela tem uma mistura, na verdade, no nome dela, que fica muito maior, que Agar, na verdade, é os planetas. Está falando dessa questão. Inclusive, está falando aqui ó, de Gevurá, tá vendo? Gevurá, tá. Então, quer dizer, ela chegou lá em Gevurá, mas ela não foi porque ela é uma Kripa Nogá dentro do sistema de Hesed. Ela não é uma Kripa Nogá, ela está junto lá, e lá está escrito exatamente o que a gente viu aqui em Ismael. Não é? Que Deus ouvirá, tá vendo? E Deus, quem ouvirá? O El ouvirá. E Deus te ouvirá, Shema El. E, né? Então, Shema El. E Deus ouvirá. Porque o Shema significa isso. Shema, não é? Significa ouve Israel. Então, ó, e o Shema e o Hesed ouvirá, tá vendo? E aí, no próprio nome Agar, nós temos a letra central aqui, que é o Gimel, tá vendo? Na ponta nós temos o Re, porque logo depois vai ter a metáfora de que ele sacrificaria o seu filho, que era o Itzarraque. Nesse caso, que era o Itzarraque, a gente sabe que ele vai ter uma proporção no entendimento de que o Yud são as 10 provas, o nome Itzarraque são as 10 provas, né? Vamos colocar aqui pra gente, a gente já viu isso, mas vamos colocar aqui, a gente está arrumando o cantinho aqui, ó, no nosso slide. A gente está vendo um monte de questões aqui. Vamos lá. Itzarraque. Itzarraque, na verdade, ele é, não é? Ó, Itzarraque. Tá aqui. Ops, não é com essa letra, é com o hit. Ó, e um kuf final. Tá vendo? Então, aqui tem toda uma questão para ser definida, tá vendo? Mas vamos ver aqui rapidinho, não vamos escrever, vamos só falar. Ó, o Yud das 10 provas de Abraham, que também tem na palavra Ismael aqui, ó. Tá vendo? Ismael tem aqui, ó, exatamente. Olha que coisa bonita. E a idade, as provas que Abraham teria. 90 é a idade que Sara tem quando Itzarraque nasce. E o Het é o oitavo, que é o oitavo dia que o Itzarraque foi circuncidado. E o Kuf é os 100, que foi a idade que Abraham tinha quando o Itzarraque nasceu. Tá vendo? Então aqui tudo é uma metáfora, não é? Essa metáfora aqui vai dar 90 com 100, não é? Perdão, 10 mais 90 mais 100, 200 mais 8, 208. Esse 208 está ligado, não é? Exatamente às 28 letras que abrem a Torá, que Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Incrivelmente tem a gematria 2701, 27 mais 1 vai dar 28 de novo, quer dizer, um Deus e 27 letras. Então preste atenção nisso, todos esses processos dentro da Torá é o que nós vamos ter que entender hoje. Enquanto a gente vai entendendo isso, né, que H, que Torá, todas elas estão aqui, elas são sistemas espirituais. Por exemplo, quem é Sara? A alma gêmea. Ela é a alma gêmea de Abraham. Mas, na verdade, Sara é o corpo e Abraham é a alma. Então, Sara, nesse caso, seria Malhut, não é? A Torá de Malhut, ou o corpo que está aqui em Malhut, enquanto Abraham seria Biná, o corpo e a alma. Veja, todas essas metáforas da alma e do desenvolver da alma, a gente vai ver, vamos começar de novo a estudar a Torá esse ano. E agora a gente entende, então, que todo esse sistema que está sendo tratado aqui
essa geração de filhos também é o próximo processo dos seus próximos desejos. Você vai perceber que enquanto você estuda a Torá, os desejos vão surgindo dentro de você e às vezes eles ficam fracos e às vezes fortes, eles se intensificam, não é? E muitas vezes você vai ter que mudar a intenção desse desejo, não matar o desejo, você não pode criar ou destruir desejo algum, mas você tem o poder de mudar a intenção daquele desejo. Então, essa função, o que vai importar nisso tudo é intenção por causa atrás do ato. Então, se eu tenho um ato, como a gente estudou na outra aula, por que eu vou fazer algo? Por que eu quero algo? Né? Se você bota para seu próprio benefício, logo é um grande pecado, é o desejo de receber para si. Mas se você coloca para Hashem e coloca para ajudar o mundo no seu desenvolvimento contra a Torá, então é excelente. É excelente você perceber isso. Você está indo em prol da doação, dentro do nível que você está. Isso também é muito importante, você perceber que você está num nível e que esse nível ele não é mudado, não é da forma que nós queremos. Esse nível, na verdade, ele é mudado de acordo com as características internas e conforme a nossa configuração. Eu não tenho a sua configuração, você não tem a minha configuração, e assim sucessivamente. Então nós temos que viver a Torá com a sinceridade daquilo que nós temos. Então hoje você entra para dentro da sua sucá interna, vai junto com Avraham, percebe dentro desse sistema o que você precisa mudar, e se você não tem força, você pede a Hashem para mudar. Até que as lágrimas caiam dos seus olhos e você possa perceber que realmente você está avançando nesse sistema interno. V'hareinu